Vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou Jéssica, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e hoje nós vamos falar como escrever um laudo de avaliação neuropsicológica. Para você que é psicólogo e neuropsicólogo e tem essa dificuldade chega muito até a mim nas supervisões que eu faço, nas avaliações que eu faço, tá? Então, eu resolvi fazer essa live para ajudar vocês. Bom, como escrever um laudo de avaliação neuropsicológica? A gente sabe, né, que fazer um laudo é um dos bichos de 7 cabeças para nós que somos psicólogos e neuropsicólogos, né? Mas eu posso mostrar para vocês que nem é assim, né? Nem é tão bicho de 7 cabeças na hora de fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu penso assim que quem vai fazer um laudo, ele já sabe aplicar testes, ele já sabe escolher os testes, quais testes aplicar, para qual demanda aplicar, né? Ele já sabe como utilizar, aplicar e corrigir os testes, e isso é super importante, né? Mas eu vou falar com vocês como escrever um laudo, né? E muita gente tem dúvida, né? Eles vêm até mim, né, nas supervisões que eu faço, perguntam: Jéssica, como que eu faço para fazer um laudo? Como que eu faço para escrever um laudo, né? Bom, a gente pensa assim que no laudo ele precisa existir, né? Os dados, que eu devo colocar no laudo? A gente precisa colocar os dados do psicólogo, né? Que teste eu vou colocar? Como que eu vou colocar os testes? Se eu preciso fazer tabela, se eu preciso fazer um gráfico de repente. Para você que tá aqui é psicólogo, você sabe, né, que nós psicólogos não estamos aqui, não fazemos só português, não só escrevemos, a gente também faz gráficos, né? E hoje eu até falei isso aqui com um paciente meu. A gente também estuda matemática aqui na psicologia, né, gente? Que muitos psicólogos acham que não, mas a gente também estuda. E assim, muitos psicólogos têm essa dúvida de como descrever, como eu devo descrever o teste, se eu devo realmente descrever o teste. Vou tentar fixar aqui mais uma vez, eu não consigo fixar, eu não sei porquê, o comentário. Vou tentar fixar aqui mais uma vez o comentário para vocês verem, mas eu não consigo não. Né? Não consigo fixar, depois a gente vê. Como fazer, né? Como eu faço uma conclusão? Essa é a maior dúvida. Como eu descrevo os testes? Como eu faço uma conclusão? Quais dados eu devo colocar e de que forma eu escrevo, né, esse teste? Então, antes da gente pensar na estrutura, eu vou explicar para vocês, né, o que é uma avaliação, quais os dados são necessários numa avaliação, e eu vou explicar o que é uma avaliação neuropsicológica infantil. Bom, a avaliação neuropsicológica infantil, ela tem o objetivo, né, de entender todas as funções cognitivas da criança, do adolescente e da pessoa que a gente está avaliando. A gente também vai entender personalidade, né? A gente vai entender comportamento, se está dentro do que é esperado ou não. Então, ela tem esse objetivo. Nós vamos ver se a criança também, às vezes, está desenvolvendo ou se não está, porque, às vezes, a criança não desenvolve como que é esperado, tá? E, assim, guarda essa informação, gente. Guarda essa informação se a criança está dentro do que é esperado, porque isso a gente coloca também no laudo, tá? E assim, o que é um laudo? Bom, segundo as normativas do Conselho Federal de Psicologia, né, um laudo psicológico, ele tem o objetivo de ter resultados de avaliação neuropsicológica. Né? Ele tem finalidade, né, de avaliar a criança. Então, antigamente a gente se falava relatório, né? Hoje, né, depois dessa normativa 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, tem gente querendo participar, ela mudou, né? Então a gente fala laudo de avaliação neuropsicológica, né? Ele também apresenta técnicas, né, científicas, né, estudada, por isso que a gente fala que o laudo a gente tem muito mais embasamento teórico, né, do que os outros, então a gente tem como comprovar, né, o que eu fiz, né, com a criança, enfim, né.
Ele pode ser laudo de avaliação, né, individual ou não, tá? E aí, assim, a gente vai entender essa criança a partir desse laudo. O objetivo do laudo é de avaliação psicológica, né? E aí, assim, a gente vai ter decisões, diagnóstico, pró-diagnóstico, tá? Sempre embasamento em técnicas científicas, tá, gente? Tá, mas aí você pode me falar, Jéssica, eu já sei que o laudo ele é para fazer, né, técnicas científicas, né? Ele tem esse objetivo, mas como que eu faço? Bom, como eu falei com vocês, a gente tem normativas a seguir até na hora de escrever documentação. Então, qualquer documentação, o psicólogo tem normativas e não pode escrever, né? E segundo, né, a normativa 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, o laudo psicológico, ele tem um objetivo e ele tem uma estrutura. E eu vou falar aqui para vocês a estrutura, né? Então, o laudo, ele vem de avaliação avaliação psicológica, não de avaliação neuropsicológica. E assim, ele é composto por identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e referência. Isso tudo tem que ter no laudo, tá? E aí eu vou explicar mais ou menos como funciona cada uma delas para vocês. Muita gente não sabe que tem uma estrutura de laudo. Quando eu vou fazer supervisão, eles não sabem da estrutura. Às vezes a pessoa até fez uma pós-graduação, mas não teve exemplo. E também, às vezes, já fez há um tempo, né? E a gente vê que essa normativa é nova, ela é de 2019. Então, essa pessoa acaba que não sabe como descrever esse laudo. Bom, na identificação você tem que ter, primeiro ele tem que ter, o título dele tem que ser laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, no caso de avaliação psicológica. Se não for avaliação neuropsicológica, não precisa colocar. Mas laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, é assim que a gente coloca. Ele tem que ter o nome da pessoa, quem solicitou, ele tem que ter a pessoa que fez, então o autor, ele tem que ter a finalidade. Por que eu estou fazendo, né? Qual o objetivo, qual a razão? Se teve algum pedido, se não teve, não é simplesmente eu fazer uma avaliação. Tomar água aqui, gente. Então, assim, o laudo psicológico, né, ele tem o objetivo, ele tem a estrutura de identificação. Então, vai ter a sua identificação da pessoa que está fazendo, vai ter o nome do solicitante, então, se teve alguém que solicitou, tem a finalidade e também tem o autor. Isso tudo você precisa colocar, isso segundo a normativa do Conselho Federal de Psicologia. Ah, tá, mas Jéssica, eu quero colocar mais dados, enfim, não tem problema. Esses dados você precisa colocar num laudo, tá bom? Mas depois disso tem a descrição da demanda. E o que seria a descrição da demanda? Gente, a descrição da demanda, por que você está fazendo? Da onde você tirou isso? Não é simplesmente eu quis, da onde veio, né? E a gente lembra que a gente sempre coloca, e eu sempre falo isso na hora de entregar os meus laudos, eu não estou tirando isso da minha cabeça, com certeza não. Então, eu sempre coloco isso, né? Sempre mostro isso para as pessoas. Então, por qual o objetivo que eu estou fazendo, onde eu quero chegar com esse laudo e com essa avaliação, tá? Então, assim, sempre falar o que você fez, né? Sempre embasamentos científicos, né? Porque a gente sabe que a avaliação neuropsicológica, ela tem embasamento científico, tá? E o procedimento, quais são os procedimentos, o que você fez, se teve entrevista, se não teve, quais foram os testes utilizados, se teve testes que são de uso restrito do psicólogo, se teve teste que não é de uso restrito do psicólogo, porque a gente sabe que tem teste que não é de uso restrito do psicólogo. Eu vou colocar mais uma vez o comentário, que eu não consigo fixar ele. E se tem teste que é de uso restrito do psicólogo, se não tem, tá? E aqui você vai colocar quais os procedimentos que você utilizou para fazer uma avaliação neuropsicológica, tá? Então, no procedimento seria isso. Depois a gente tem a análise. A análise seria
qual é a análise dos dados, né? Que essa é a principal dificuldade dos psicólogos e neuropsicólogos, né? Qual a análise do dado? Então, a análise do teste, da sua observação, o que você descreveu, o que você entendeu, para chegar no resultado, né? E aqui a gente sempre vai falar em relação com fundamentação científica, tá, gente? Eu não posso simplesmente ter essa observação e colocar. Tudo que a gente faz tem embasamento científico, tá? E depois a gente chega na conclusão. Bom, a conclusão de um teste psicológico, de uma avaliação neuropsicológica, que também as pessoas têm dificuldade, o que eu devo colocar na avaliação, na conclusão? Eu devo repetir tudo? Eu devo colocar tudo? Bom, a conclusão tem que ter quem encaminhou, por qual motivo encaminhou. Ela deve ter um encerramento, né? Exatamente uma conclusão, como se eu estivesse fazendo um texto. A gente pensa que conclusão é quando a gente chega num resultado, né, gente? Não é assim. Uma conclusão não é só quando a gente chega no resultado, que eu fecho o diagnóstico dessa criança. Uma conclusão é que o que você concluiu de tudo que você viu nessa avaliação. E a gente sabe que a avaliação neuropsicológica é entre 8 ou 12 atendimentos. E o que você viu nesses 12 atendimentos que você fez? Né? Então, a conclusão seria isso tudo, né? Então, assim, você deve colocar um encaminhamento, qual o objetivo, e você deve fechar a sua ideia, né? Por que lá na frente eu comecei, o que eu concluí? Eu vou dar exemplos aqui para vocês, por exemplo, quando a gente pensa numa suspeita de TDAH, o que eu concluí? Se esses resultados desses testes indicam um TDAH, indicam uma dificuldade específica da aprendizagem, indicam uma dificuldade ou indicam um transtorno? Ou não, existe problema de comportamento, atraso, sabe? E isso tudo a gente vai colocar na conclusão. Eu não vou fechar um diagnóstico necessariamente, tá? Até porque a gente faz a avaliação neuropsicológica e encaminha para o médico. Porque se tiver um diagnóstico, quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Então, a gente vai descrever o que a gente observou e o médico vai fechar o diagnóstico. Eu sempre costumo dizer que eu sei onde existe atraso, que existe qual é a dificuldade da criança, que eu sei o que a criança precisa para aprender a ler em nível cognitivo. Eu sei, só que eu não sei ensinar. E não seria diferente com um profissional, né, com um médico. Então, um médico, neurologista ou qualquer outro profissional que solicitou o médico que vai fechar o diagnóstico. Então, não somos nós, né? Então, eu consigo dizer aonde está essa dificuldade e eu preciso colocar isso na conclusão. Se a criança tem uma dificuldade de atenção, se ela tem uma dificuldade de memória, se ela tem uma dificuldade de funções cognitivas, executivas, se ela tem um QI abaixo da média, por exemplo. E o que significa um QI abaixo da média? Um QI muito abaixo da média, um QI dentro da média ou acima da média. Então, segundo o DSM, a gente consegue ver o que significa um QI abaixo da média, por exemplo, tá? O que significa uma dificuldade de atenção ou um transtorno de atenção, tá? Um transtorno de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente consegue ver na avaliação neuropsicológica essas funções cognitivas e a gente deve colocar isso na conclusão. Eu não preciso necessariamente fechar um diagnóstico. Às vezes eu faço a avaliação e encaminho para o médico. Às vezes não, eu sempre encaminho. Mas eu encaminho para o médico vai fechar. Ele vai fazer a avaliação ele vai fazer a avaliação dele a partir da avaliação neuropsicológica. Por isso que ele solicita a avaliação, tá bom? E a gente precisa, colocar todas as referências, todos os testes que utilizaram, se utilizou DSM ou não, se utilizou algum outro estudo, outro livro, você precisa colocar. Jéssica, onde eu coloco isso?
No seu laudo, ele precisa ter essas coisas que eu te falei. Então, ele precisa ter a identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e referência. Ele precisa ter, né? Ah, Jéssica, eu não quero fazer nessa forma. Ele precisa ter isso. Não precisa ter nessa sequência, exatamente, mas eu não consigo, por exemplo, fazer uma conclusão sem fazer análise. Então, ele precisa ter. E como eu descrevo isso, Jéssica? Então, você vai descrever de acordo com a dificuldade. Qual teste eu fiz? Ah, eu fiz um teste de atenção. Você vai descrever o teste de atenção. Deu prejuízo no teste de atenção? Se deu, você vai colocar o prejuízo que essa criança teve, tá? E assim, isso é de uma forma resumida, gente. Eu não consigo aqui colocar todos os testes que as crianças precisam ter para fazer uma avaliação, até porque a gente não pode ficar falando aqui em rede aberta, né? Mas isso é de uma forma resumida. Ele precisa ter referência, ele precisa ter conclusão, análise, procedimento, descrição da demanda e identidade. O seu laudo de avaliação neuropsicológica, ele precisa ter essas coisas. E como é que eu vou fazer essas coisas? Vai ser de acordo com os testes que você tem, com os testes que você utilizou. A gente sabe que existe uma bateria básica de avaliação, mas eu não consigo fazer avaliação, todas as avaliações com essa bateria. Não são todas as avaliações que eu aplico alguns testes, entende? Então, o seu laudo vai ser descrito de acordo com a sua avaliação. E eu falo do laudo contando que você já sabe aplicar, quando aplicar, você já sabe qual teste utilizar para qual demanda, tá? E que tem dificuldade, que eu vejo que é uma das grandes dificuldades. Uma outra dificuldade que sempre aparece é que uma pessoa falou comigo que ela tem medo de fazer um laudo e de como que ela vai, né? Uma responsabilidade muito grande, né? E isso é muito legal, gente, quando você tem medo de fazer algo que é novo. A gente sempre fala isso, né? Enquanto psicólogo, o medo, ele é bom porque ele vai fazer com que você consiga melhorar cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, o medo não é bom se ele for muito grande. Então, na medida certa, os nossos sentimentos, as nossas emoções são boas, tá? Então, quando a pessoa tem um medo de fazer um laudo, isso é uma coisa boa, significa que ela vai estudar, que ela vai buscar supervisão, que ela não vai fazer um diagnóstico sem entender, né? E isso é muito bom, vai ser muito mais preciso, né? O resultado da avaliação neuropsicológica dela. E eu fui uma pessoa dessa, porque quando eu comecei eu tinha medo, não do resultado, tá? Eu tinha medo de quanto aquilo era importante e poderia mudar a vida de uma pessoa, porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Isso fez com que eu chegasse até aqui, né? Até hoje eu estudo muito, eu sempre estudei muito, sempre busquei. Eu nunca quis pegar um teste, só aplicar um teste, eu sempre quis fazer o melhor. E isso é muito bom. Ver pessoas que têm medo de dar diagnóstico, de fazer um laudo, isso é muito bom, só com medo na medida certa. Se eu tenho muito medo, eu deixo de fazer. Eu sempre tive medo, mas eu nunca deixei de fazer o meu trabalho. Pelo contrário, eu sempre quis fazer o melhor, o mais bem feito. Então, se você tem uma dificuldade, você que é psicólogo, que tem a gente às vezes pergunta na caixinha, eu não consigo responder, tem dificuldade de entender isso, entender o laudo, você pega essa normativa é 6 de 2019. Tem a estrutura que você deve seguir, tá, gente? É a estrutura que você deve seguir. Tá? Gente, boa noite e até semana que vem. Boa noite.